Vamos então dar início. Eu começo naturalmente, por agradecer este convite que a APA, Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, fez para esta palestra no âmbito da 8ª Conferência de Valor, e sendo este tema da comunicação nos hospitais um tema que me é muito querido e um tema que tem sido um cavalo de batalha meu há mais de 20 anos, obviamente que eu não podia recusar partilhar convosco aquilo que eu penso sobre esta matéria da comunicação institucional nos hospitais. Eu começo por me apresentar. Portanto, o meu nome é Pedro Coelho dos Santos, este rapazinho que aqui aparece na imagem. Eu sou licenciado em Ciências da Comunicação, com especialização em jornalismo, e de facto todos nós temos no nosso currículo uma nódoa que tentamos omitir de todos os outros, não é? Mas hoje, como estamos aqui neste grupo de gente simpática, eu vou partilhar convosco qual é a nódoa no meu currículo. É que eu já fui jornalista, confesso. Pronto, já foi há muitos anos, eu acho que já não se nota muito, acho que já estou mais ou menos curado, e eu fui jornalista em publicações como o Jornal Público, como o jornal semanário Euronotícias, que já não existe, que já fechou portas, já faliu, e também a revista Fox, que também já fechou portas, já faliu. Portanto, reparem que 2 dos 3 sítios onde eu trabalhei no jornalismo já encerraram, já faliram, e portanto eu não sei se isso é um bom augúrio para o jornal público. De qualquer forma, as coisas são como são, e portanto o meu percurso foi este, sempre na área do jornalismo económico. A certa altura, passei para o campo do inimigo, como dizem os jornalistas, e passei para a área da assessoria de comunicação, que é uma área que eu gosto bastante, e gosto muito mais, aliás, de trabalhar nesta área do que gostei de ter sido jornalista. Eu comecei por ser adjunto para a comunicação social da Ministra da Saúde do 14º Governo, a professora Manuela Arcanjo. Nós acho que já vamos no 21º Governo, se não estou em erro, portanto já foi há uns aninhos a esta parte. E depois tenho trabalhado numa série de instituições, sempre na área da saúde. Eu fui diretor de comunicação, já por 2 vezes, do Instituto Nacional de Emergência Médica. Fui responsável de comunicação também da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, responsável de comunicação do Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, e atualmente estou novamente no INEM, com funções de assessoria ao Conselho Diretivo do INEM. No meu percurso académico, eu tenho um mestrado em Guerra da Informação pela Academia Militar, e tenho uma outra paixão que é também a política. Eu sou vereador sem pelouros no meu município, que é Sobral de Montagraça, que é uma pequena vila a cerca de 40 km de Lisboa. Mas, portanto, a comunicação é, de facto, uma das minhas grandes paixões. E, sobretudo, a comunicação na área da saúde. E passo precisamente para tentarmos quebrar aqui o gelo desta sessão, por pedir o contributo de alguns de vós, que para isso terão que, obviamente, ligar o vosso microfone, para que me digam qual é a vossa opinião sobre a forma como os hospitais comunicam. Eu penso que temos vários administradores hospitalares, vários responsáveis hospitalares. Se quiserem fazer o favor de dar o vosso contributo, eu agradeço-vos. Quem é que se chega à frente para acabarmos o gelo? Senhores administradores hospitalares. Marta Salavisa, tu que tens muita experiência nesta área da saúde, anda lá. Não é justo, não é justo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Ora bem, eu nunca fui e nunca trabalhei num hospital. Sim. Trabalhei com hospital, na saúde, exatamente. mas nunca trabalhei no hospital. Mas trabalho muito e comunico muito com gabinetes de comunicação dos hospitais. E a minha opinião sobre os gabinetes de comunicação dos hospitais, sobre a comunicação nos hospitais, há como de tudo como na farmácia, não é?
Exato. Há coisas boas, há coisas menos boas, há muita falta de formação em comunicação nos hospitais, e eu acho que isso depois se reflete na qualidade e na eficácia da comunicação dos hospitais. Nos hospitais eu acho que temos que ter aqui temos que destrinçar duas vertentes. Por um lado, a comunicação que se faz para o exterior e, por outro lado, a comunicação que se faz dentro da instituição, não é? Dentro do hospital ou dentro do centro hospitalar. E, portanto, que tem desafios muito próprios da comunicação interna e comunicação externa, e que é preciso pessoas com formação na área para tratar deles. Nem sempre a eficácia é a questão principal, eu acho que é o maior desafio e aquilo onde deve, e é aí que deve ser a nossa batalha. E pronto, e basicamente sem comprometer muito, é a minha opinião. Obrigado, Marta. Onde é que está o nosso amigo do litoral alentejano? Teve outros a fazer para ir tratar. Ora, muito bem. De facto, os hospitais, na minha opinião, claro está, os hospitais comunicam muito mal. E por culpa própria, e isso é algo que eu irei explicar ao longo desta apresentação, sendo que eu farei várias provocações às quais estão absolutamente à vontade para responder. Relativamente a este relacionamento entre os profissionais de saúde, /hospitais e os órgãos de comunicação social, é de facto um relacionamento muito problemático. Diz-me a experiência destes 20 anos a trabalhar no setor que a malta da saúde, os administradores hospitalares, os responsáveis dos conselhos de administração dos hospitais, acham que são perseguidos por parte dos órgãos de comunicação social e dos jornalistas. É um bocado como está aqui esta imagem que eu partilho convosco na apresentação, que é o vade reto de Satanás, não é? Para os jornalistas e para os jornais e para as rádios e para as televisões. Porque, efetivamente, nós vivemos um contexto em que há bastante agressividade, obviamente, nos órgãos de comunicação social nacionais, como se vê diariamente nos telejornais, nas notícias publicadas na imprensa, mas também tenho mais notícias para vos dar, que é, isto ainda vai piorar bastante. E se nós gostarmos de seguir os noticiários, por exemplo, nos Estados Unidos, ou no Reino Unido, em que eu costumo dizer que nós estamos sempre ali uns aninhos atrasados relativamente àquilo que se lá passa, nós vamos ver que os mídias nesses países são muito mais agressivos ainda do que aquilo que acontece em Portugal. Portanto, esta tendência vai agravar-se, desta agressividade, da tendência para só tratar aquilo que é escândalo, aquilo que é a má notícia, vai agravar-se ainda mais em Portugal e nós, na saúde, vamos ter que saber, obviamente, lidar com isso. Mas há este sentimento de perseguição e de assédio constante dos hospitais e da saúde relativamente aos jornalistas e aos órgãos de comunicação social. Muito por culpa própria, como eu vos disse, e nós falaremos mais à frente sobre isso. Eu faço-vos aqui um desafio que é nós tentarmos, para perceber este contexto, tentarmos colocar na cabeça de um jornalista. Eu sei que não é fácil, mas também não é assim tão difícil, porque há um jornalista aprisionado dentro de cada um de nós e, portanto, o meu desafio é que soltemos o jornalista que há em nós para analisarmos esta questão dos valores de notícia, ou seja, o que é que os jornalistas valorizam efetivamente quando têm que tomar decisões sobre o que é que factos, que temas é que vão noticiar. E um deles eu vou ser breve, porque não quero estar aqui a teorizar muito, é a questão, obviamente, da atualidade, não é? A atualidade é, porventura, aquele critério que os jornalistas mais valorizam. Nós, quando vemos os noticiários na televisão, lemos os jornais, estamos a tomar conhecimento de factos que ocorreram na véspera, no próprio dia, na hora anterior, e agora hoje em dia com os órgãos de comunicação social online
a rapidez da informação é muito, muito maior, a mesma coisa com os canais noticiosos 24/24. Portanto, a atualidade é, obviamente, o acontecimento ou o critério mais valorizado pelos mídias. E ele é tanto mais notícia quanto mais atual for. Algo que se tenha passado há 100 anos não é notícia nos dias de hoje, a menos que seja, obviamente, uma efeméride, não é? Faz hoje 100 anos que aconteceu não sei o quê. E, portanto, isso, mas as efemérides são uma questão muito, muito particular. E depois temos também a questão da proximidade. Há aquele ditado que nos diz que longe da vista, longe do coração, não é? Portanto, tudo aquilo, quando eu digo proximidade, é proximidade do ponto de vista físico, mas não só. Do ponto de vista físico, uma coisa que acontece... Vou já um exemplo. Não sei se recordam há muitos anos, quando caiu aquela ponte entre os rios, não é? Em que circulava um autocarro e houve uma série de vítimas mortais. Obviamente que sendo um acontecimento que se passa no nosso país, que nos está próximo, em termos físicos, até dos órgãos de comunicação social, é notícia, não pode deixar de ser, e naquele caso foram, se bem se lembram, dias e dias e horas de notícias e emissões e tudo mais. Mais ou menos na mesma altura, aconteceu uma cena em tudo semelhante na China. Também um autocarro que foi parar dentro d'água, com a diferença que na China os autocarros andam um pouquinho mais lotados e, portanto, morreu muito mais gente do que cá em Portugal. Foi notícia, cá, não terá merecido mais do que uma notinha de rodapé, porque de facto a China é longe, não está próximo nem fisicamente nem efetivamente e, portanto, não foi notícia. Há a questão da proximidade também emocional. Um acidente com um morto em uma qualquer autoestrada espanhola não é notícia em Portugal, a menos que, qual é a única exceção, a menos que esteja envolvido um português, não é? E aí já esta questão da proximidade emocional. Tem uma notícia muito, muito curiosa de um aviãozito que caiu ali para um país na América do Sul e foi notícia cá porque o piloto era neto de portugueses. Vejam bem, portanto, esta questão da proximidade, neste caso, emocional. Portanto, era neto de portugueses, foi notícia em Portugal. Um outro critério, um outro valor de notícia dos mídias é, obviamente, a questão do interesse geral e maioritário. Portanto, a força de uma notícia está relacionada com o maior ou menor número de pessoas a quem a mesma naturalmente interessa. Assim, à partida, além da saúde, aquelas questões que interessam muita gente, a questão do futebol, do desporto, etc., têm muito acolhimento nos mídias, porque de facto abordam ou cumprem este critério do interesse maioritário, e é por isso que acontece. Depois temos também a questão da defesa do interesse público e da fiscalização. Os mídias entendem que têm este papel e entendem bem, em bom rigor, porque de facto, se não fosse a atuação dos órgãos de comunicação social, haveria muita coisa que ficaria por descobrir, por denunciar e às vezes até por corrigir. E, portanto, os mídias entendem que têm que defender o interesse público e fiscalizar a atividade das entidades, sobretudo das entidades públicas, não é? São uma espécie de zorro dos tempos modernos em que têm que fazer muitas das vezes justiça quando ela não acontece por outras vias. E reparem que as próprias pessoas, o próprio cidadão, reconhece este papel de defesa e de fiscalização por parte dos órgãos de comunicação social. Muitas das vezes vamos a ver isto na nossa realidade dos hospitais. Um utente que está a não sei quantas horas para ser atendido na urgência do hospital e a coisa nunca mais acontece, nunca mais se desenvolve. Muito provavelmente, ainda antes de pedir o livro de reclamações, ele vai ligar para a CMTV, não é? Ele vai ligar para um jornalista a denunciar a situação. Portanto, reparem como as próprias pessoas reconhecem aos mídias este papel fiscalizador daquilo que é a atividade das entidades. E depois temos aqui, eu não sei se conseguem visualizar também a apresentação, creio que sim, não é? Aqui a questão de uma área sensível. E eu pus isto entre aspas porque eu aqui há uns tempos fiz um exercício que
foi pedir a uma série de jornalistas que eu conheço que me escrevessem, que fizessem favor de me escrever porque é que consideram a área da saúde uma área tão interessante do ponto de vista noticioso. E eles fizeram, de facto, o favor de responder a esse meu desafio e enviaram coisas muito interessantes. E esta de uma área sensível faz com que uma falha seja notícia. Reparem, nas repartições de finanças, por exemplo, faz-se um trabalho interessantíssimo, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Mas as falhas têm uma gravidade, obviamente, relativa, não é? Imaginemos que um determinado funcionário tem a função de carimbar um determinado documento com o carimbo vermelho ou com o carimbo verde. Bem, aquilo vai decorrendo, até que ele comete um erro, engana-se, em vez de carimbar com o carimbo verde, carimba com o vermelho. É chato, sobretudo para a Mariana Rasteiro, que vai receber mais tarde o reembolso do IRS nesse ano, não é? Mas aqui a gravidade é um pouco relativa. Agora, na saúde, uma falha tem muitas das vezes consequências muito graves. E mesmo, estamos a falar às vezes na perda da vida de pessoas, não é? Ou lesões graves que resultam para pessoas na consequência de falhas, de erros clínicos ou não só. E, portanto, uma falha no setor da saúde é naturalmente notícia, porque tem esta dimensão, obviamente, também emocional que os mídias muito valorizam. Depois, continuando aqui na área da saúde, é uma área também relativamente àquilo que se passa na cabeça dos jornalistas, que tem diversas dimensões de perspectivas de análise. Pode ser a perspectiva social, não é? Mas também a perspectiva económica, e agora estamos numa altura de discussão do Orçamento de Estado para 2021 e há várias análises sobre o que é que a proposta do Orçamento de Estado prevê no que diz respeito à saúde. Nós vivemos esta situação pandémica, portanto é mais uma perspectiva de análise deste setor, mas também existe a perspectiva política. Portanto, temos aqui efetivamente vários ângulos pelos quais esta área da saúde pode ser analisada pelos mídias. Uma outra frase muito interessante que um desses jornalistas, meus conhecidos, me enviou, é esta que eu aqui partilho convosco, que é eu quero dar informação suficiente para que as pessoas façam as suas escolhas. E ele até foi mais longe, aplicou relativamente à área da saúde. Eu quero dar essa informação suficiente às pessoas, não deixo de fazer a minha análise, e eu pessoalmente escolho São José. Foi interessante ele ter feito essa crescente, porque de facto é isso, não é? As pessoas acabam também por ser muito influenciadas por aquilo que os mídias lhes transmitem. Mas esta frase que este jornalista partilhou tem aqui implícito este conceito do direito e o dever de informar dos mídias e dos jornalistas, não é? De facto, o dever de informar as pessoas sobre aquilo que passa nas instituições, aquilo que se passa na sociedade, para que as pessoas possam fazer as suas escolhas em função daquilo que os mídias lhes trazem. Depois temos também a questão da guerra, entre aspas, mais uma vez, porque foi uma frase que me foi disponibilizada, e efetivamente é isto, a guerra, portanto, a polémica é o sal do jornalismo, não é? Basta aparecer A a dizer mal de B para que isso seja, obviamente, interessante do ponto de vista mediático. Todos nós gostamos de assistir a uma boa cena de pugilato, digo eu, e, portanto, quando isso acontece no domínio mediático, também normalmente tem boas audiências, portanto, os mídias valorizam também tudo o que seja polémico. E nós temos algumas instituições que compreendem perfeitamente bem que se forem polémicas e se estiverem constantemente ao ataque, recolhem o interesse mediático. E não estou só a falar da ordem dos médicos,
mas há várias instituições que, de facto, perceberam esta dinâmica de funcionamento dos mídias e conseguem fazer, portanto, ter espaço mediático à conta da polémica. Depois temos também a questão da importância, seja da pessoa, da instituição ou do lugar. Imaginemos que, portanto, aqui este vosso amigo, o Pedro, ontem foi tomar a vacina da gripe. Lá chego, tiro a camisinha e, portanto, lá me dão a injeção. Isso seria notícia? Abriria um telejornal? Naturalmente que não, porque ninguém me conhece, eu sou um tipo perfeitamente anónimo. Mas imaginemos, por exemplo, que o Presidente da República decide ir tomar a vacina da gripe, não é? Isso é notícia? Dá direito a notícia de telejornal? Claramente que sim. E deu ontem, não é? Tivemos que assistir àquela situação do Presidente da República, tanto ali com as carnes penduradas a tomar a injeção da gripe. Eu tenho algumas dúvidas que essa imagem seja boa para a saúde mental dos portugueses, que já está um bocadinho debilitada com esta situação da pandemia e do confinamento e tudo mais. Mas pronto, lá tivemos as televisões do seu presidente em tronco nu, sentado na cadeirinha, a levar a injeção para a gripe. Isto tem obviamente a ver com a questão da importância da pessoa, neste caso o Presidente da República. Mas pode ser também a importância da instituição. Como, por exemplo, eu gosto, lá está, às vezes, de dar assim uns exemplos um bocado brincalhões, mas que servem para ilustrar aquilo que eu vos estou a dizer. O fecho do elefante branco, não é? Foi, obviamente, notícia, e agora a tentativa de abertura do elefante branco. Escusam de estar para aí com sorrisinhos, eu pessoalmente nunca lá fui, não sei como é que aquilo é. E, portanto, mas foi notícia, porque é ainda assim uma instituição algo conhecida no bas-fond, sobretudo lisboeta, não é? E, portanto, sendo uma instituição com alguma notoriedade, foi notícia. Claro que o botequim aqui da Venda das Pulgas, que é a localidadezinha aqui ao lado onde eu moro, não é notícia em circunstâncias tudo semelhantes, porque não tem essa notoriedade, não tem essa importância. Mas pode ser também a importância do lugar. Obviamente que um atentado em Paris tem indiscutivelmente muito mais atenção mediática de um atentado numa qualquer aldeia zeca africana, perdida no meio do nada, que ninguém conhece, não é? Portanto, este critério da importância é também valorizado pelos mídias. E agora, para fazermos a ligação com os hospitais, reparem que o hospital, e temos aqui o símbolo do hospital, está próximo de nós, não é? De facto, o Serviço Nacional de Saúde, os hospitais, fazem parte da nossa vida. É a eles que nós recorremos quando estamos doentes, quando temos problemas de saúde para resolver. Nós, felizmente, para os portugueses, que temos uma muito boa cobertura em termos de hospitais e unidades de saúde. Portanto, reparem que os hospitais estão perfeitamente perto de nós, física e emocionalmente, como eu vos disse. Nos hospitais existem conflitos, porque conflitos não só internos, porque essas coisas também acontecem, como sabem. O diretor de serviço A que não gosta do diretor de serviço B e lá aproveita os mídias para disputar uma facadinha nas costas. Bem, desde que deixou de existir o Independente há uns anos que a coisa ficou um bocadinho, apesar de tudo, mais suave. Mas continuam a degladiar-se e a dirimir egos através, muitas das vezes, de notícias nos jornais. O hospital, reparem que tem também falhas sensíveis, efetivamente, situações que acontecem do ponto de vista da falha clínica. Tivemos já grandes crises nos hospitais, que vocês estão seguramente recordados. Por exemplo, a questão do Santa Maria, com aquele medicamento que foi trocado e uma série de pessoas ficaram cegas. Mas temos todos os dias, desde o doente que cai da maca do hospital porque não estava suficientemente seguro, até uma série de outras situações. Ou seja, há falhas sensíveis que têm consequências para a vida das pessoas e elas acontecem nos hospitais. Os hospitais têm importância, são de facto instituições muito relevantes no nosso tecido social, são grandes empregadores, não é? Mesmo um pequeno hospital tem milhares de trabalhadores. Portanto,
são efetivamente, e são também instituições com notoriedade pública. E fazendo a sua atuação e sendo instituições na área da saúde, que é uma área tão sensível para todos nós, têm, obviamente, despertam este interesse maioritário por parte das pessoas e logo por parte dos mídias. Portanto, se nós achássemos que o hospital não é notícia, estávamos completamente enganados. Efetivamente, tudo o que se passa nos hospitais, seja nos maiores, como um centro hospitalar, Lisboa Central, Lisboa Norte, ou o Hospital do Litoral Alentejano, ou qualquer outro exemplo que eu vos pudesse dar, aquilo que se passa nos hospitais é indiscutivelmente notícia. Portanto, nós, malta da saúde, administradores hospitalares, responsáveis pela gestão hospitalar, temos que perceber isto e não achar que somos perseguidos pelos jornalistas, que eles nos tratam tão mal, os jornalistas e os órgãos de comunicação social, deviam era deixar-nos em paz para nós podermos trabalhar descansadamente, andamos aqui tão atarefados com tanta coisa, ainda temos que estar preocupados com a pancada que andamos a levar dos mídias. Mas, por estes motivos que eu expliquei, efetivamente o hospital é notícia. E agora, perante esta constatação, nós tínhamos duas hipóteses. Uma delas era, eventualmente, sugerir aqui à administração portuguesa dos administradores hospitalares que criasse uma espécie de grupo de autoajuda. Nós juntávamos de 15 em 15 dias, pessoal ou virtualmente, e chorávamos nos ombros uns dos outros, dizer, que chatice, nós na saúde somos tão maltratados pelos mídia. Pronto, isso ia, se calhar, aliviar os nossos níveis de stress, saíamos dali daquelas sessões quinzenais com donuts e cafezinho à mistura, a sentir-nos um pouquinho melhor, mas isso não ia resolver absolutamente nada. E temos uma segunda hipótese, que na minha ótica é a hipótese mais inteligente, que é perceber como é que os mídias funcionam, porque é que funcionam assim, e como é que nós, nos hospitais, na saúde, podemos lidar com isto e melhorar a forma como comunicamos. Porque eu volto a frisar, a responsabilidade deste panorama negro a nível da comunicação na saúde e nos hospitais é única e exclusivamente responsabilidade nossa. E eu, quando digo nossa, é responsabilidade dos responsáveis desta área. Os mídias estão aí, vão continuar, nós não podemos mudar para Marte, por enquanto, e portanto temos que nos adaptar a este contexto de forma inteligente e perceber que a comunicação institucional nos nossos hospitais pode ser benéfica e deve ser tratada com profissionalismo. E passo por isso a falar-vos um pouquinho sobre a comunicação institucional. Antes disso, não sei se alguém quer colocar alguma pergunta, fazer algum comentário. Mariana, queres dar o teu contributo sobre o que foi dito até agora? Posso dar, sim, senhora. Desculpem ter demorado a desativar o microfone. Estavas a falar dos desafios da comunicação social e claramente este ano para os hospitais. Eu estou num hospital privado do setor social, que é o Hospital da Cruz Vermelha, e sem dúvida que o grande desafio este ano foi, seja a nível de comunicação interna, seja a nível de comunicação externa, a questão do Covid. Nomeadamente e particularizando no Hospital da Cruz Vermelha, porque é público, nestas crises que tu falavas com a comunicação social e gerir a comunicação social, este ano o Hospital da Cruz Vermelha acabou por ser palco de muitas notícias de somos um hospital Covid, não somos um hospital Covid, o apoio que damos, que não damos, enfim, um bocadinho o nosso Conselho de Administração e o nosso corpo clínico em desacordo em relação a essa matéria. Portanto, sem dúvida, a comunicação, seja numa lógica de comunicação institucional, seja interna, seja externa, este ano, seja para os hospitais públicos, seja privado, foi um desafio enorme, com as questões que cada hospital terá, mas sem dúvida que a área é uma área sensível. E depois não esquecer, para além da comunicação social, temos as redes sociais e o cliente que também está a par dessa informação, atento e sempre ativo todos os dias e a toda a hora nas redes sociais. Exatamente, Mariana, muito obrigado. E isto que a Mariana disse é bem verdade. E tenho mais notícias para vos dar. Ainda vai piorar também. Nós vamos ter um inverno muito difícil em termos de
de prestação de cuidados de saúde. Relativamente a este contexto pandémico que nós vivemos atualmente, reparem como nos últimos dias já se começa a notar, e isso vai agravar-se, aqui um mudar de bitola da parte dos órgãos de comunicação social. No início era tudo muito paz e amor, vai ficar tudo bem, os profissionais de saúde são os maiores, mas nestes últimos dias há uma atitude e uma postura, e ainda bem que assim é, muito mais crítica por parte dos órgãos de comunicação social relativamente àquilo que está a passar-se na saúde, até na capacidade de resposta que as unidades de saúde estão a dar, e portanto reparem que nós vamos ter aí tempos muito difíceis e vamos ter que saber, obviamente, viver com isso. Entraríamos agora aqui na parte do que é isto da comunicação institucional, que é para depois vermos porque é que ela pode ser muito importante para os hospitais. Esta definição de comunicação institucional que está aí nesse slide, e eu não vou ler o slide para não estar a ser repetitivo, é apenas uma das muitas possíveis. Na realidade, eu tenho aqui vários livros sobre estas questões de comunicação, eu tirei um livro para o chão e na página em que abriu estava aqui esta definição de comunicação institucional. Estou a brincar, não foi assim, mas é de facto uma definição que eu considero feliz e que abarca aqui uma série de vários aspectos que são importantes. E quais são eles? Em primeiro lugar, e são as ideias-chave deste conceito de comunicação institucional, eu se calhar vou ler mesmo, porque alguns podem ter dificuldade em ver. E diz-nos que a comunicação institucional é uma função planificada e permanente através da qual as instituições, sejam elas públicas ou privadas, procuram ganhar e manter o entendimento, compreensão e apoio daqueles com quem estão ou podem vir a estar envolvidos. Portanto, nós temos aqui algumas ideias-chave neste conceito. A primeira delas é que as instituições servem-se da comunicação. Isso é mau? Não. Nem deve ser encarado de forma nenhuma de soslaio. É algo que o setor público já há muito percebeu, e o privado também. Perdão, que o setor privado há muito percebeu, e o público começa a ter também essa compreensão, de que a comunicação é um ativo fundamental na vida de qualquer instituição. Eu tive a felicidade de trabalhar uma parte muito significativa do meu percurso profissional nessa grande instituição que é o INEM, Instituto Nacional de Emergência Médica, que eu amo de paixão. E o INEM, que foi criado em 81, é uma instituição relativamente recente, mas em 81, na altura da sua criação, o presidente da instituição, que era o professor Rocha da Silva, que eu não tive a felicidade de conhecer, mas que me dizem que era um visionário, previu, em 81, quando criou a instituição, na orgânica da instituição, um gabinete de comunicação. Em 81 é notável, nessa altura apenas as grandes multinacionais estavam despertas para esta questão. Mas reparem como o senhor, de facto, nessa altura teve essa visão de perceber a importância da comunicação. Ele depois, só mais tarde, efetivamente, foi criado, mas o facto de estar previsto na orgânica da instituição não deixou de ser relevante. Mas, efetivamente, as instituições servem-se da comunicação para atingir determinados objetivos, seja aumentar as suas vendas, seja melhorar a sua reputação, a sua notoriedade, e todas elas são, obviamente, perfeitamente legítimas. Outra ideia-chave neste conceito que eu vos falei há pouco e que eu considero muito importante é que procuram o entendimento, a compreensão e o apoio de vários públicos-alvo. E a questão de público-alvo é muito, muito, muito importante. Porque, efetivamente, nós podemos achar que estamos a comunicar para uma massa anónima, mas, na realidade, estamos a comunicar para vários públicos-alvo. A Mariana, há pouco, na sua intervenção, falou a questão, por exemplo, dos nossos utentes, não é? Que seguem sempre muito atentamente aquilo que se passa, neste caso, no Hospital da Cruz Vermelha. Portanto, os utentes de uma instituição de saúde são um dos seus públicos-alvo. Mas há outros. Os decisores políticos, os próprios profissionais da instituição. Portanto, há um conjunto de outros públicos-alvo e nós temos que perceber que
não podemos comunicar para todos estes grupos, para estes públicos-alvo, da mesma maneira. Naturalmente que podemos ter, às vezes, canais de comunicação que abrangem mais do que um público destes públicos-alvos, mas não vamos comunicar seguramente para eles da mesma maneira. Uma outra ideia-chave do conceito que eu vos transmiti é que é uma função diretiva. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é, de facto, uma função que deve estar ao nível da direção da instituição, tal como estão muitas outras. Os recursos humanos, a parte financeira, as informáticas desta vida. E a comunicação deve também estar ao nível de função diretiva da instituição. Eu vou-vos dar o meu exemplo pessoal, que, de facto, no INEM, mas não só, nas instituições em que trabalhei, sempre exigi, entre aspas, eu estou a dizer exigir no bom sentido, mas não naquele sentido de prima-dona, mas que a comunicação estivesse ao nível dos demais dirigentes da instituição. Porquê? Porque se já existe uma certa tendência para desvalorizar e para não dar importância à área da comunicação, se na orgânica, se na hierarquia da organização da instituição a função comunicação não estiver contemplada, o papel não só dos profissionais da área de comunicação, mas também da própria atividade vai ser completamente desvalorizado. As hierarquias existem por algum motivo, não é? E, portanto, se ao nível hierárquico a comunicação estiver lá, hierárquico e orgânico, estiver lá contemplado, isso vai ser completamente diferente para depois a prática do dia-a-dia. Dando exemplos concretos. Eu, no INEM, tinha o estatuto de dirigente, portanto, era o responsável do gabinete de comunicação, mas tinha o estatuto de dirigente, e, portanto, estava ao mesmo nível que os restantes diretores. Fosse o diretor lá está, financeiro, fosse o diretor da área clínica. Portanto, havia aqui estávamos todos ao mesmo nível hierárquico, portanto, havia aqui, obviamente, uma maior facilidade no relacionamento, não só com as outras áreas, porque, na realidade, esta área da comunicação, há aqui o dizer com verdade, é uma espécie de sanguessuga de todas as outras. Nós não fazemos as coisas acontecer. Não somos nós que tratamos dos recursos humanos, que tratamos das aquisições, das compras. Nós comunicamos aquilo que a instituição faz. E para que a instituição faça coisas, é preciso que as outras áreas, de facto, as concretizem, não é? E nós somos uma espécie de sanguessuga que nos aproveitamos do trabalho das outras áreas para o comunicar, para o divulgar aos vários públicos-alvo. Portanto, temos sempre necessidade de estar a pedir esta informação, isto e aquilo, às outras áreas. E, portanto, se formos, de facto, um dirigente da instituição, isso facilita muito aquilo que é a função comunicação. E, portanto, é efetivamente, ou deve ser, uma função diretiva da organização. É isso que nós vemos nos hospitais? Não. Claramente que não. Não é? Em que o desgraçado ou a desgraçada que trata a comunicação é um tipo que está ali no gabinete do cantinho, que faz umas coisas que a gente nem percebe muito bem para que é que servem, e, portanto, é esta ainda a realidade das nossos hospitais, ou da generalidade deles, não é? Em quando o responsável da comunicação vai falar com o diretor de um determinado serviço porque precisa da sua colaboração para comunicar determinada situação ou para desenvolver qualquer iniciativa, mas quem é você? Eu sou aqui o diretor da minha chafariga, portanto não lhe reconheço sequer esse estatuto dentro da orgânica da empresa. E isto é uma debilidade que nós temos, efetivamente. Depois temos aqui, e este talvez seja também na minha ótica muito relevante, que a comunicação institucional tem este caráter planificado e permanente. Martinha Salavisa, o que é que quererei eu dizer com isto? Reparem como ela pôs ali atrás a publicidade à sua instituição. É uma coisa que eu acho muito bem.
Ora bem, fui apanhada desprevenida porque estava a fazer outra coisa, Pedro. Eu estava aqui a dizer que, naquele conceito que eu dei de comunicação institucional, uma das ideias que temos é que isto da comunicação tem um caráter planificado e permanente. E tu que trabalhas há muitos anos também na área da saúde, podes eventualmente dar-nos aqui um contributo, porque sentes, tal como eu, que muitas das vezes os nossos chefes, por assim dizer, ou quem manda nas instituições, está à espera de resultados de um momento para o outro, e isso não acontece. É verdade. E por causa disso, para além de concordar, obviamente, contigo que devemos fazer alguma coisa para melhorar a comunicação das instituições, eu sou também fã daquela edição quinzenal de chorar nos ombros uns dos outros, porque de facto é um processo muito difícil. Portanto, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que de vez em quando devíamos todos reunir-nos, beber uns copos de água e falar sobre isto. Porque de facto é muito interessante como a gestão de expectativas é tão fundamental também no papel que desempenhamos, não é? Na verdade, faz parte também da nossa responsabilidade gerir as expectativas também dos dirigentes, não é? E das pessoas que estão à espera de resultados. E às vezes começa por aqui. E principalmente quando fazemos isto há alguns anos, partimos do princípio que as pessoas que estão nos cargos de direção e que estão acima de nós e que nos exigem resultados, sabem o que é que nós fazemos e o que é que podemos contribuir. Portanto, eu acho que o primeiro passo será olhar para eles como se eles tivessem 5 anos e dizer, Sr. Doutor, o que eu faço é isto, onde eu posso ajudar é isto, vamos lá conversar os dois. E eu acho que isto é fundamental e previne depois muitas coisas em cima do joelho e previne muita expectativa errada sobre aquilo que a comunicação pode fazer. Outra coisa interessante é também explicar o que é que a comunicação não é. Porque não é só o que é o que não é. Porque isto de comunicar, não é como todos falamos e todos escrevemos papéis, de repente a comunicação também é vista como se é preciso pôr um sinal na casa de banho que o autocolismo está avariado, não é? Então a comunicação que faça um papelinho a avisar, não é? Porque é comunicação, vamos comunicar. Marta, amo esse exemplo. Pronto, e é baseado em vida real, que tem uma coisa ainda mais impactante, não é? Ou outras coisas como, por exemplo, o meu gabinete onde eu trabalho chama-se comunicação e imagem. E, portanto, isto da imagem também é outra questão. E às vezes, quando a instituição resolve comprar, por exemplo, 2 jarras enormes e gigantes para decorar a casa, não é? A comunicação é chamada, porque a imagem, a dar dicas de decoração de interiores. E, portanto, o que a comunicação faz e o que a comunicação não faz são 2 coisas fundamentais que temos que voltar a nós, não é? E dizer, ok, esta pessoa se calhar não sabe o que é que eu posso fazer e onde é que eu acrescento valor. E fugi aqui um bocadinho ao tema, mas a questão da planificação tem a ver com isto. Se eles souberem o que é que nós fazemos e não fazemos e de que forma é que conseguimos ter resultados mais conducentes ao sucesso, é mais fácil balizar o que é que nós precisamos com antecedência. E de facto a comunicação parece assim uma coisa fácil, não é? Tcharam, cá está, um brilharete e apareceu agora na comunicação social e que coisa tão bonita. Mas não é, é uma coisa que é mais de antecipação e muitas vezes, e no caso das crises, como sabes também, é mais de evitar que apareça do que propriamente aparecer. Sim, controle de danos, exatamente. Marta, muito obrigado. Estes têm exemplos muito, muito interessantes. Eu amo especialmente esse do sinal da casa de banho, porque de facto é essa a realidade. Eu, por acaso, mais à frente iria falar sobre essa questão também, mas tocaste aí em pontos muito importantes. Aquilo que de facto a comunicação faz e não faz. Mas existe uma grande compreensão ou incompreensão da parte dos responsáveis das instituições de saúde sobre porque é que de facto serve esta coisa da comunicação. Eu, como vos disse, ia lançar algumas provocações. Na minha opinião, os líderes que não compreendem a importância da comunicação têm, de facto, vistas curtas. E vamos ver mais à frente como é que a comunicação pode ser útil, de facto, para as instituições. Eu já trabalhei com líderes que valorizavam muito a comunicação, e quando eu digo muito, é muito mesmo, e já trabalhei com líderes que achavam que a comunicação não era minimamente relevante. Tive uma vez um presidente do Conselho de Administração que me disse, e eu
responder ao Correio da Manhã. Eu até acho que o jornal não devia existir, portanto, estamos a ver o nível da coisa, não é? Obviamente que por acaso, esse presidente não durou muito tempo no cargo, porque também, de facto, com uma postura destas, estava-se mesmo a ver. Mas das pessoas com quem trabalhei, e já tive a felicidade de trabalhar com muita gente ao longo da minha carreira profissional, aqueles que valorizam a comunicação têm normalmente melhores resultados do que aqueles que não a valorizam. E isso não deixa de ser, efetivamente, muito curioso. Voltando aqui ao nosso raciocínio, a comunicação tem um caráter planificado e permanente no sentido de que nós não podemos comunicar às segundas, quartas e sextas e achar que nos restos... Ou seja, isto é uma função, efetivamente, que nos absorve todos os dias, 24 horas por dia. As crises não têm altura para acontecer. Normalmente até acontecem, como sabemos, às sextas-feiras ao final do dia ou nas vésperas de Natal e, portanto, nós temos que perceber que isto é uma função permanente e planificada. Ou seja, as coisas não acontecem por acontecer. Isto da comunicação é uma ciência, não é? Está tudo também hiper estudado e, portanto, nós temos que planificar, de facto, esta função de comunicação. O que é que queremos comunicar? Para quem queremos comunicar? Como é que vamos fazê-lo? Tudo isto, de facto, deve ser objetivo de planificação. E, sobretudo, porque, revelando agora, eu não vou dizer nomes, mas eu iniciei recentemente um projeto também de colaboração e de apoio a um hospital conhecido, nosso, aqui em Portugal, e uma das coisas que eu expliquei aos responsáveis foi: atenção, vocês não estejam à espera que os resultados apareçam em 15 dias. Não. Nós vamos começar a trabalhar, e entretanto salta-me para aqui uma gata para cima da mesa, nós vamos começar agora a trabalhar a função de comunicação, mas os resultados vão demorar a aparecer. Não é? Nós vamos demorar a conseguir posicionar a instituição de determinada maneira, vamos demorar a conseguir ter aqui um relacionamento saudável e normal com os mídias, vamos demorar a conseguir implementar um conjunto de canais e ferramentas de comunicação. E, efetivamente, muitas das vezes, os responsáveis estão à espera de resultados imediatos, muito porque não compreendem, de facto, como é que estas coisas funcionam. Não sabem o trabalho que está, por exemplo, por trás de criar uma base de dados para o envio de uma newsletter da instituição, não é? Que é uma coisa brutal. Não compreendem que para de facto, se conseguir, inclusivamente, conhecer os jornalistas, é também uma relação que se constrói ao longo de meses, de anos, não é? E, portanto, tudo isto vai demorar o seu tempo e, portanto, tem que ser planificado e permanente, como eu vos dizia. Portanto, ao nível destas ideias-chave, nós temos aqui aqueles que eu considero que são os 3 pilares da comunicação institucional. Ela tem que ser definida pelos órgãos superiores de gestão. E, efetivamente, se quem manda, como se costuma dizer, nos hospitais, não perceber a importância da comunicação, de pouco vai servir. Nós vamos estar ali a remar contra a maré. Depois, a prática da comunicação tem que ser levada a cabo pelos dirigentes e pelo restante pessoal, ou seja, tem que ser algo que envolva toda a instituição e todos os seus colaboradores. E depois também, e esta é aqui uma questão muito importante na minha ótica, a gestão da comunicação tem que ser levada a cabo por um ou mais especialistas. E porquê é que eu falo aqui em especialistas? Para nós que trabalhamos na área da saúde, já nos apercebemos também de um outro fenómeno, que é toda a gente acha que percebe de comunicação, não é? Toda a gente tem a sua opinião a dar, toda a gente acha que, de facto, já nasceu um grande profissional de comunicação. E as coisas não são bem assim. Tenho aqui a felicidade de ter nesta apresentação a presença de algumas pessoas simpáticas, mas que já me conhecem há alguns anos. Eu, de facto, sou conhecido internacionalmente pelo meu mau feitio. E, portanto, quando chega a essa questão nas reuniões em que se está a discutir algumas questões e surge aquela parte que muitas vezes acontece, eu acho que, é a parte em que eu normalmente me levanto e digo, então continuo lá a achar, porque se isto é uma questão de achismo, eu para esse peditório já dei. E, de facto, a comunicação, como eu vos dizia há pouco, é uma ciência
está muito estudada e não há lugar para achismos. As coisas estão efetivamente mais do que analisadas, do que pensadas. E, portanto, se nós temos especialistas em diversas áreas e temos também especialistas na área da comunicação, é eles que devemos recorrer para tratar desta área. Infelizmente, nos nossos hospitais, não é também, muitas das vezes, isso que acontece e nós falaremos mais à frente. Mas então, se eu estou aqui a vender o meu peixe dizendo que a comunicação é muito importante, porque é que, passamos agora à fase seguinte, porque é que há esta necessidade das instituições comunicarem? Logo à partida, porque uma boa imagem da instituição é muito positiva sobre vários aspectos. Eu diria que um deles é, obviamente, a motivação dos colaboradores, não é? Aqui há uns anos tive uma cena muito caricata, que foi uma dessas formações que dou. Eu gosto sempre de saber onde é que as pessoas trabalham, de onde é que vêm, e então perguntei a um dos formandos, então, o meu caro amigo vem de onde? Eu venho do hospital... desculpe, não percebi, do hospital de onde? Eu trabalho no hospital... desculpe lá, eu hoje devo estar aqui com um problema qualquer, eu não estou a perceber qual é o seu hospital. É o hospital... isto hoje não está a correr bem. É o hospital do quê, homem? É o hospital... E então lá disse o nome. E era um hospital que, naquela altura, estava a passar por uma crise reputacional e por uma crise mediática brutal. Portanto, na realidade, o que se passava era que aquela pessoa estava com alguma vergonha de dizer onde é que trabalhava, porque, de facto, estavam a passar por uma fase muito complicada. Reparem como a comunicação influencia muito a motivação dos profissionais, no sentido até de nós termos orgulho em trabalhar naquela instituição. Eu disse no início, portanto, eu trabalho atualmente no INEM e nós no INEM somos muito vaidosos, efetivamente. Gostamos de falar muito sobre a instituição, normalmente nos almoços e jantares somos o centro das atenções, porque há sempre quem gosta de nos perguntar, então, e conte lá, nunca teve assim um acidente, nunca teve não sei o quê, a mesma malta que está no back-office. Mas porque, efetivamente, eu quero dizê-lo sem pensarem que estou aqui também com falsas modéstias, porque o INEM tem relativamente boa imagem, também tem as suas crises e os seus problemas, mas isso foi, obviamente, algo que foi começado a trabalhar do ponto de vista institucional há muitos anos atrás, em que se decidiu que, de facto, a comunicação é uma área fundamental para a instituição. Portanto, trabalhámos a imagem, a instituição tem relativamente boa imagem, portanto, as pessoas gostam de dizer que lá trabalham, sentem-se felizes por dizer. Portanto, reparem como, de facto, aqui a comunicação institucional é muito importante para a motivação dos colaboradores, no sentido em que, promovendo a imagem no bom sentido e a reputação da instituição, pode ser um fator, efetivamente, motivador. Mas também, não só para a questão da motivação dos profissionais, mas também para a confiança dos nossos utentes. Obviamente que uma instituição que esteja a passar por um período reputacional complicado, isso vai sentir-se na atitude dos seus próprios utentes. Não é? Que se estiverem numa fase negativa, os utentes vos garanto que vão ser muito mais agressivos, muito mais reivindicativos, muito mais desconfiados relativamente à instituição. Pelo contrário, se a instituição tiver uma boa imagem, porque isto também é por picos, não é? Uma instituição não vai ter sempre uma boa imagem, não vai ter sempre uma má imagem. Há alturas boas, há alturas menos boas. Mas, efetivamente, quando estamos com uma boa reputação e uma boa imagem, os utentes vão ter muito mais confiança. Ainda nem o médico fez nada, ainda nem apalpou a barriguinha do doente, mas só por estar ali, de facto, naquela instituição que tem uma boa imagem, uma boa reputação enquanto prestadora de cuidados de saúde, o utente parece que já melhorou só por ali estar. Portanto, estas coisas têm efetivamente muito efeito. Depois há uma outra necessidade das instituições comunicarem. E aqui tenho uma fotografia de uma frigideira a arder em cima do fogão.
é algo que me traz algumas memórias, que eu já consegui, de facto, a proeza uma vez de incendiar uma cozinha lá em casa, mas, efetivamente, se deixado à iniciativa dos órgãos de comunicação social, eles só vão lembrar-se da nossa instituição quando alguma coisa correr mal. Faz lembrar aquele hotel maravilhoso, que trabalhava muito bem, em que os hóspedes eram todos muito bem recebidos e tratados, inclusive, pelo nome, serviço de categoria, mas ele só foi notícia num dia em que ardeu, em que teve um incêndio. E, portanto, se deixarmos isto à iniciativa dos órgãos de comunicação social, só quando alguma coisa correr mal é que o nosso hospital vai ser notícia. Ou porque o doente caiu da maca, ou porque a consulta não se realizou, ou porque o TAC está avariado. Há N situações que podem acontecer e, de facto, eles vão ser notícia por aqueles motivos que já falámos atrás, mas se os jornalistas ficarem, ou os órgãos de comunicação social, se ficarem exclusivamente à sua iniciativa, é obviamente o facto negativo que vai ser notícia. E, portanto, nós temos que contrariar esta tendência negativa de alguma forma, e essa forma veremos mais à frente, mas é basicamente tendo a consciência e uma estratégia de comunicação ativa. Depois, porque também as instituições, a comunicação é muito benéfica e necessária ser organizada de modo permanente. Eu efetivamente acredito que faz bem à saúde, é como comer vegetais, e tem também outras vantagens. Tem este efeito multiplicador, não dos coelhinhos que aqui aparece. Os coelhinhos têm um ar muito fofinho, fica sempre bem num slide, mas o efeito multiplicador da mensagem. Não é? Nós, através de uma política de comunicação ou de uma estratégia de comunicação ativa, conseguimos fazer chegar a nossa mensagem a milhares de utentes, de utilizadores, de pessoas. Não só através dos mídias, mas mais recentemente, com este advento das redes sociais, nós de facto conseguimos fazer chegar a nossa mensagem facilmente a milhares de pessoas. Então, se for através, por exemplo, de conteúdos pagos nas redes sociais, é com um investimento relativamente baixo, e quando eu digo baixo, estamos a falar das dezenas de euros, com 20, 30, 40, 50 euros, nós conseguimos fazer chegar uma mensagem a milhares de pessoas, de forma muito simples. Portanto, tem este efeito multiplicador da mensagem. E depois a economia. Comunicar, criar e manter uma estrutura de comunicação e depois comunicar é relativamente barato. E eu fico às vezes um pouco estupefacto quando na área da saúde e nos hospitais, em que estamos a falar de orçamentos de milhões de euros, depois estão a discutir se é importante ou não terem um pequeno gabinete de comunicação, porque isso vai ser muito caro. Quer dizer, acho que de facto é indiscutível que um gabinete de comunicação é necessário. Ainda me espanta é que os hospitais nem todos tenham chegado a essa conclusão, mas aquilo que se investe na área da comunicação face ao retorno que se pode ter, não tem, sinceramente, significado nenhum. E nós, malta da comunicação, somos verdadeiros artistas e às vezes com pouco dinheiro conseguimos, de facto, autênticos milagres para a reputação da instituição e para a imagem da instituição. E, portanto, num hospital que tem 4.000 funcionários, e isso acontece, estarmos a discutir se é necessário um gabinete de comunicação com 3 pessoas, 3 técnicos, já dá para fazer um trabalho muito interessante e relevante. Quer dizer, de facto, não temos dúvidas de que os custos com uma estrutura deste tipo são muito diminutos no global daquilo que é o orçamento da instituição. Portanto, comunicar é barato. E não estou a dizer isto só para aumentar a empregabilidade dos técnicos de comunicação. De facto, tem custos diminutos naquilo que são os nossos custos totais. Uma outra vantagem da comunicação é que é uma excelente forma de exercer pedagogia. Efetivamente, não nos basta estarmos aqui, e eu vejo aqui na lista de participantes várias pessoas desta área, estarmos sempre a discutir a questão da literacia na área
da saúde, do conhecimento de como é que funcionam os serviços de saúde, como é que as pessoas devem utilizá-los adequadamente. E para isso, de facto, a comunicação é uma excelente forma de nós, eu não digo educarmos as pessoas, porque não se pretende educar as pessoas, mas sim de exercer pedagogia, de lhes fazer chegar mensagens que lhes sejam úteis para o seu dia-a-dia, para como melhorarem a sua saúde, para como resolverem os seus problemas de doença, como utilizarem corretamente os serviços de saúde, como se vacinarem agora para a gripe, como estamos a chegar ao inverno. Portanto, é uma excelente forma, a comunicação, de nós, pedagogicamente, conseguirmos mudar alguns comportamentos das pessoas. Tivemos algumas áreas no passado notáveis onde se conseguiu fazer isso. Eu gosto normalmente de dar o bom exemplo na área do HIV-Sida, em que há muitos anos atrás, também com pessoas muito visionárias, e a professora Odete Ferreira, a saudosa, portanto, era um excelente exemplo, há muitos anos atrás, houve uma estratégia de comunicação para a área do HIV-Sida e ela deu bastantes resultados, não é? Até um bom exemplo que eu vos posso dar de como esta pedagogia junto do público tem resultados depois a nível até da melhoria dos seus indicadores de saúde. Depois, e eu aqui nem ponho imagens, porque eu acredito sinceramente nisto que vos vou dizer. Para os hospitais, nomeadamente os públicos, comunicar é uma obrigação. As instituições públicas, de facto, têm de perceber que o público tem o direito de ser informado. E, portanto, nós somos instituições públicas que são pagas com o dinheiro dos contribuintes, que está ali não para se autoalimentarem, mas para prestar um serviço público e, portanto, temos esta obrigação de comunicar com o mundo que nos rodeia, porque, de facto, somos uma instituição pública, temos esse dever de demonstrar às pessoas aquilo que estamos a fazer, temos o dever de responder aos seus anseios e, portanto, é uma obrigação fazê-lo. Além de que, nesta área da saúde, na área dos hospitais, somos detentores de conhecimentos técnicos muito importantes e muito específicos e que têm grande impacto na vida das pessoas. Portanto, temos também esta obrigação de informar o grande público sobre como é que há de prevenir um conjunto de doenças que as podem afetar. Isto pode-vos parecer exemplos demasiado teóricos, mas eu, que estou há 20 anos a trabalhar nesta área, acho que, efetivamente, a saúde, os hospitais têm esta obrigação e, se o fizerem, vão ter um impacto muito grande na vida das pessoas e poderiam até evitar que muitos dos utentes lá fossem parar ao hospital. Mas isto já é uma perspectiva um pouco vanguardista, porventura, para a coisa. Portanto, para concluir, efetivamente, comunicar implica uma estratégia ativa por parte das instituições e é um pouco lamentável que nem todas estejam para aí viradas. Ainda assim, o cenário tem mudado. Eu costumo dar, portanto, o exemplo, há 20 anos, quando eu trabalhei como adjunto para a comunicação social da Ministra da Saúde, coincidiu com uma presidência portuguesa da União Europeia. E, nessa altura, a Direção-Geral da Saúde organizou um encontro a nível das direções gerais de saúde, portanto, das autoridades de saúde de todos os países que integravam à época a União Europeia. Portanto, convidaram este vosso amigo para lá ir mandar uns bitites sobre comunicação e convidaram também o meu congénere do Reino Unido. E, portanto, a certa altura, fazem-nos perguntas e perguntam, então, aqui no Ministério da Saúde em Portugal, quantas pessoas têm a tratar da comunicação? Bem, temos eu e o Hugo. O Hugo era um colega que trabalhava comigo na altura. Mas tem aqui 2 pessoas para tratar da comunicação do Serviço Nacional de Saúde? Sim. Na altura, devo-vos dizer que havia muito pouca gente nos hospitais. Havia também essa grande figura que era o Carlos Pires no Infarmed, havia essa grande figura que é o Pinto da Costa no Hospital de Santa Maria, mas depois eram raríssimas as instituições que de facto tinham os seus departamentos de comunicação.
E então o colega britânico começa a falar e as tantas diz, bem, nós na equipa de comunicação do NHS, do National Health Service, temos uma equipa com 25 pessoas. Portanto, há 20 anos atrás. E a equipa é essa que não muda quando havia mudanças de ministro. Portanto, o funcionalismo público não estava dependente desses ciclos políticos. Portanto, vejam bem a diferença. No Reino Unido tinham 25 pessoas para tratar da comunicação no Serviço Nacional de Saúde e nós cá tínhamos 2 desgraçados, o Pedro e o Hugo, para tratarem da comunicação. Portanto, são duas realidades completamente diferentes e, por isso, os resultados também são, obviamente, diferentes. Mas implica uma estratégia ativa que, infelizmente, nós, durante muitos anos, não tivemos. O panorama hoje está também um pouquinho melhor. Já muitos hospitais têm os seus gabinetes de comunicação. A esmagadora maioria das instituições da área da saúde têm os seus gabinetes de comunicação e, portanto, o panorama está melhor. Se é ainda um panorama bom, na minha perspectiva, não. Porque a função de comunicação continua ainda a ser pouco valorizada neste contexto. Veja-se, por exemplo, a Direção-Geral da Saúde. Não é? Está muito agora na berra. Mas que a função de comunicação tem sido completamente desprezada ao longo dos últimos anos. Neste momento tem uma responsável, felizmente, que fará o seu caminho seguramente, mas como já vimos, os resultados demoram a aparecer. Mas para mim, acho, de facto, muito sintomático como é que uma instituição, que é essa Autoridade de Saúde Nacional, nunca teve, efetivamente, até muito recentemente, uma estrutura de comunicação profissionalizada e robusta, não é? E por isso é que, se calhar, também hoje estamos a discutir algumas coisas que estamos relativamente à comunicação neste contexto pandémico. Bem, isto para vos dizer que, de facto, quando decidimos optar e valorizar e fazer da comunicação um ativo estratégico, ainda assim vão surgir algumas dificuldades. Algumas dessas dificuldades são criadas pela própria instituição, e são sobretudo estas duas. Por um lado, a falta de percepção, e por isso é que está aqui o burro com a pala nos olhos, sobre a importância que a comunicação vai ter para a nossa instituição. Como há pouco a Marta dizia muito bem, e a Mariana também, nós temos esta dificuldade e temos que às vezes estar a explicar às nossas e próprias instituições porque é que a comunicação é importante, não é? Já devíamos há muito ter passado desta fase, mas isto é uma dificuldade diária, que é que as pessoas percebam a necessidade de valorizar a comunicação. Eu gosto de dar exemplos pelos quais tenha passado, acho que valorizam normalmente este tipo de apresentações, mas a primeira vez que eu sugeri no INEM, quando estava a começar o meu caminho lá como responsável de comunicação, a primeira vez que eu sugeri termos uma equipa de reportagem numa das nossas ambulâncias, ia caindo o Carmo e a Trindade, como se costuma dizer. O quê? Ter um jornalista nos nossos meios? Preferia ter antes lá uma cobra no meu bolso do que andar com um jornalista na ambulância. Portanto, era este tipo de falta de percepção. Ainda me lembro também, quando se sugeria, há muitos anos atrás, criar a página de Facebook do INEM. A página do Facebook, mas isso depois vamos ter os comentários das pessoas e a crítica, não sei o quê, e hoje temos quase, se não estou em erro, quase 1 milhão de seguidores, pessoas com quem conseguimos falar diretamente através das redes sociais. Mas, portanto, esta falta de percepção das instituições e dos responsáveis das mesmas sobre a importância da comunicação é uma dificuldade. E outra é também a falta de agilidade. Eu, para este aspecto, ilustro aqui com esta desgraçada da tartaruga. Eu penso que isto era, mas já não me lembro, uma das visitas presidenciais do ex-presidente Mário Soares, em que decide sentar-se em cima da tartaruga. Foi uma imagem que ficou muito conhecida. Eu acho que a tartaruga nunca mais recuperou, nunca mais foi a mesma, mas, de facto, esta falta de agilidade das instituições, nomeadamente das públicas, é uma coisa exasperante. A nível da contratação pública, tudo é muito problemático e complicado, não é? Fazer um simples roll-up com o logotipo da instituição pode muitas das vezes ser importante, porque se queremos ter uma imagem
de um evento ou de um novo aparelho, convém lá pormos qualquer coisa com a imagem da instituição para que se perceba que aquilo é no hospital da Cruz Vermelha e não no Hospital Veterinário do Restelo, não é? Portanto, há estas pequenas coisinhas que nós, malta da comunicação, temos que pensar e tratar, e comprar um simples roll-up que custa 30, 40 euros hoje em dia, já com a impressão incluída, é uma burocracia imensa. E, portanto, vão passar seguramente 3 ou 4 meses até que nós tenhamos a porcaria do roll-up disponível, não é? Comprar uma máquina de vídeo, que é algo fundamental para um gabinete de comunicação, é uma complicação. E depois, se quisermos juntar um set de luzes e um tripé, ai Jesus, que ainda vai demorar mais tempo. Portanto, a falta de agilidade das instituições públicas é uma coisa completamente exasperante. Mas não só a nível da aquisição. Às vezes, como sabemos, é preciso, para responder a uma crise, para um determinado evento na área da comunicação, precisamos de dados, precisamos de informação, e tudo é muito complicado, tudo é muito difícil. A instituição muitas vezes resiste a disponibilizar-nos esses dados, porque também parece-me que acham que somos irresponsáveis e que não somos capazes de filtrar a informação e de perceber o que é divulgável, o que é que não é divulgável, e o que é que, se for divulgado incorretamente, pode ser prejudicial para a imagem da instituição. Portanto, há esta falta de agilidade também, de perceberem que nós, malta da comunicação, somos os primeiros interessados em que as coisas corram bem. Por norma, somos responsáveis e temos uma característica que eu acho que é uma mais-valia em qualquer instituição, que é nós, comunicadores, conseguimos cheirar a quilómetros de distância os problemas. Mas a quilómetros de distância mesmo, não é? E, portanto, é uma mais-valia que podemos dar às instituições e que, infelizmente, algumas vezes não é também muito aproveitada. Mas depois temos também as dificuldades criadas pelos jornalistas, quando queremos implementar essa política de comunicação. Uma delas é que raramente podemos falar, de facto, de boas notícias. Aqui temos o sangue, não é? Efetivamente, os mídias estão muito marcados por este sensacionalismo, por esta falta de rigor, pelo sangue. Nós, de facto, parece que quando lemos muitos dos jornais ou vemos os telejornais na televisão, se não vestirmos uma batinha, aquilo vai respingar sangue por todo o lado e, portanto, vamos ficar ali todos salpicados de sangue. E, de facto, é um pouco... Eu ouço muito recorrentemente esta avaliação e sou levado a concordar com ela. Mas lá está, mais um motivo para que nós façamos um esforço enquanto instituição para comunicar outras coisas. E depois temos esta falta de conhecimento técnico dos jornalistas. É de facto uma situação complicada e que se está a agravar cada vez mais. Para isso é importante que tenham noção que os órgãos de comunicação social vivem tempos muito, muito difíceis. Há uma crise no setor também. As redações têm cada vez menos gente. Eu posso-vos dar o exemplo de quando eu trabalhei no Público, há muitos anos atrás. O jornal hoje tem menos cerca de 60 jornalistas do que tinha há 20 anos atrás. Isso é muito, muito significativo e tem impacto na qualidade da informação. O Diário de Notícias, que é um jornal de referência, não é? Agora só sai no digital, com edição em papel durante a semana, mas durante muitos anos era um jornal impresso, tem neste momento 30 jornalistas em toda a redação. 30 jornalistas para fazer um jornal diário online, mais um jornal impresso semanal, e agora parece que querem voltar a fazer o jornal impresso todos os dias de semana. 30 jornalistas numa redação não é nada. Não é? O que é que isto significa? Significa que, havendo falta de disponibilidade de jornalistas, eles hoje vão estar a fazer uma peça sobre o Manchester City Porto logo à noite. Se calhar amanhã ainda vão ter que fazer uma perninha e falar sobre o Orçamento de Estado para 2021, e depois de amanhã se calhar ainda vão fazer um trabalho e uma notícia sobre o nosso hospital. E portanto são uma espécie de especialistas em coisa nenhuma, porque não têm tempo, efetivamente, nem condições para se especializar. E portanto muitas das vezes não dominam tecnicamente os assuntos que vão abordar. E isso acontece também muito na nossa área da saúde, em que os mídias estão a falar sobre
temas que não dominam. Na saúde, ainda há alguns jornalistas especialistas na matéria, mas até aí o panorama piorou muito e, por exemplo, alguns dos colegas que aqui estão desta área de comunicação, muitos dos jornalistas que estavam nas redações como jornalistas especializados, ou deixaram de escrever, ou saíram do jornalismo, ou estão com funções de chefia e, portanto, deixaram de escrever e, portanto, temos muitas das vezes jornalistas com os quais lidamos que não dominam pura e simplesmente o assunto que estão a abordar. E isso faz com que, por vezes, surjam erros e é algo que nós temos que saber lidar. Ora, muito bem. Já vimos que é importante ao hospital ter um serviço de assessoria de comunicação, um gabinete de comunicação, porque isso é importante para a instituição, vai melhorar a sua imagem, vai melhorar a motivação dos seus colaboradores, vai melhorar até a capacidade que temos, por exemplo, para parcerias positivas. Eu vou-vos dar mais um exemplo, graças à boa imagem que a minha instituição, o INEM, tem, ou teve, havia muitas instituições, muitas outras instituições que queriam fazer parcerias connosco. Não é? Porquê? Porque querem estar associados, de facto, a quem tenha essa boa reputação. Lembro-me até da marca de pneus que queria fornecer os pneus à borla para todas as ambulâncias, desde que nós fizéssemos publicidade, que usávamos o pneu X. Por acaso achava uma boa iniciativa, mas mais uma vez, dadas as esquisitices da contratação pública, não foi possível implementar isso e poupar uns milhares de euros ao erário público. Mas, de facto, esta é muito benéfico também para esta capacidade de constituirmos parcerias positivas, de obtermos até, por exemplo, financiamento para fundos comunitários e às vezes até obtermos uma decisão favorável do Ministro ou da Ministra da Saúde. Efetivamente, uma instituição, quando tem boa reputação e boa imagem, tem uma outra valorização por parte dos decisores políticos. E eu que já passei pelos gabinetes, sei que isto é mesmo assim. Mas então, é importante, vamos decidir dar o passo em frente, como felizmente alguns hospitais já deram, e vamos organizar um serviço de comunicação. Como é que vamos fazer isso? Bem, temos sempre aquela hipótese, que é muito usada às vezes por instituições pequenas, que é aquela questão do part-time, que é uma tarefa desempenhada em acumulação com outras funções. É um erro frequente, porque há pouco a Marta deu esse excelente exemplo, não é? Já agora trata da decoração da sala de espera, já agora o tipo de comunicação põe o sinal na casa de banho, já agora trata da sinalética também dos serviços, e já agora organiza os eventos, não é? Vamos ter o dia da coitadinha e, portanto, organiza lá o evento do dia da coitadinha, vamos ter isto e aquilo e, portanto, vai o tipo a tipa da comunicação organizar. Montar a árvore de Natal. Montar a árvore de Natal, que é aquele clássico que todos nós já passámos por isso alguma vez na vida. Não pode não haver orçamento para fazer ou para um novo folheto porque estás atualizado. Mas eu tive direito, por causa do Covid e porque tínhamos que fazer informação de sinalética nos serviços, a uma plastificadora. Uau! Eu tornei-me e eu também plastifico. Estás a ver? Há umas outras coisas muito boas, vá. Agora já estávamos numa língua, vá, continua. Exatamente, já estávamos aqui na língua, mas é importante para sensibilizar os vários administradores hospitalares que estão aqui a assistir à palestra. Mas pronto, ainda bem que houve a promoção da plastificadora no Lidl, porque assim tiveste direito a uma. Mas é isso, vão achar de facto que a comunicação é pau para toda a obra. E isso é um completo disparate. Embora isso também cabe-nos a nós, profissionais de comunicação, valorizar, obviamente, a nossa própria área e saber dizer que não. Desculpe lá, mas isso não me compete, eu tenho mais que fazer, tenho qualificações que me permitem fazer muito mais do que isso. Não é fácil, às vezes, mas também, obviamente, passa por aí. Mas muitas organizações seguem esta estratégia do part-time e, portanto, põem alguém que acumula funções noutras áreas. Depois temos também a hipótese do técnico, aqui ilustrado pelo canalizador. Não é? Alguém que está dedicado a tempo integral a essa atividade de comunicação. Em algumas instituições médias isso é feito e justifica-se, de facto, há um volume de trabalho,
porque há a comunicação com os mídias, há as relações públicas, há a comunicação interna. Portanto, há um conjunto de áreas que são, de facto, áreas da comunicação, por assim dizer. Ou melhor, a comunicação tem dentro da comunicação, temos várias áreas específicas que fazem sentido que sejam tratadas, de facto, pela área da comunicação, mas há outras que não. Acontece muito também nos hospitais, colocarem na dependência dos gabinetes de comunicação pequenos, já agora ficam também com o gabinete do utente. Isso é um erro, é um disparate, não é? A comunicação não tem que ter essa área do gabinete do utente. Eu diria que assim, de forma muito simples, estamos a falar da assessoria mediática, estamos a falar da comunicação interna, das relações públicas, eventualmente alguns tipos de eventos, faz sentido, mas são sobretudo, e da gestão de crise mediática, obviamente, são estas as áreas de um gabinete de comunicação. E depois temos a organização de um serviço de comunicação ao nível do departamento, com vários técnicos especializados nas várias áreas. É o caso, por exemplo, do Instituto Nacional de Emergência Médica. Eu, como vos disse, atualmente já não sou diretor de comunicação, é uma outra colega minha, mas nós chegamos a ter em algumas fases, e agora nesta também, cerca de 7 pessoas a trabalhar na área da comunicação, o que é muito significativo, não é? E, infelizmente, é um oásis no meio do universo da saúde. Porque depois, dentro desse departamento, temos alguém que está com as redes sociais, que é uma área que exige um acompanhamento permanente. Temos alguém que está com a assessoria de imprensa, temos alguém que está com os eventos, temos alguém que está com o multimédia. Portanto, como vê, se quisermos encarar isto ao nível do departamento, temos que segmentar as várias áreas e ter técnicos para cada uma delas. Eu que já estou a ficar velho, apesar da imagem não parecer, mas pronto, já estou há muitos anos nesta área e tenho sobretudo funções de coordenação das equipas, mas há muitas áreas que eu já não domino, não é? Faço um esforço para tentar estar a par, mas tenho uma ideia de qual é que deve ser a nossa política, por exemplo, nas redes sociais, mas há coisas que eu não sei propriamente executar, não é? Nem domino a ferramenta técnica e tecnológica. Mas há pessoas que estudaram isso e, portanto, nós devemos ter, numa perspectiva de um departamento de comunicação, devemos e podemos ter técnicos especializados em cada uma dessas áreas. Perdão. Ainda no âmbito da organização de um serviço de assessoria de comunicação, uma outra possibilidade é ter um serviço externo, com recurso a empresas especializadas, nomeadamente agências de comunicação ou conselheiros. Eu confesso que não sou grande adepto desta última opção na vertente das agências de comunicação. Eu tenho muitos amigos em agências de comunicação. Foi nesse contexto que conheci, por exemplo, a Mariana Rasteiro, que mais uma vez cumprimento, mas confesso que não sou grande fã das agências de comunicação. Se calhar só para eu não estar armado em esperto, um dia ainda irei trabalhar para uma, que é para ver o que é bom para a tosse. Mas porque acho que as agências de comunicação são importantes, mas como funcionam atualmente, a lógica é dedicarem-se o menor possível a cada um dos clientes, porque os FIIs, as avanças, são muito baixas. Portanto, para a coisa ser rentável, têm que ter muitos clientes, e para terem muitos clientes, têm que dedicar-se o menos possível a cada um deles, que é para a coisa ser minimamente suportável do ponto de vista financeiro. E isso não é o que melhor serve os interesses da instituição. Porque, precisamente, como nós vimos, a comunicação é uma função planificada e permanente, portanto, nós precisamos de alguém que trabalhe a comunicação sempre e não só quando surge alguma crise ou alguma necessidade pontual. E as agências de comunicação funcionam muito nessa ótica. Prefiro mais o facto de termos um conselheiro ou um consultor que está dedicado àquela função, se não tivermos condições de o contratar a tempo inteiro, mas que não esteja, de facto, com 500 clientes às suas costas, porque isso não vai servir os nossos melhores interesses.
Nós estamos já a entrar na fase final e eu partilho aqui convosco esta fotografia desta grande figura que eu não sei se vocês se recordam, que é Alcinda Lameiras, naquele famoso anúncio televisivo. Ela era cartomante, dizia: "Eu sou Alcinda Lameiras, não nega à partida uma ciência que desconhece." Não sei se estão recordados, nós os mais antigos talvez ainda tenhamos esta memória. E era um pouco esse o conselho que eu dava às administrações hospitalares, aos administradores hospitalares, que é: não neguem à partida esta ciência que é a comunicação e que pode ser, de facto, muito útil para as instituições. Por todos estes motivos que nós já falámos e que eu vou recapitular: a melhoria da motivação dos profissionais, a possibilidade de constituir parcerias positivas, exercer pedagogia sobre as pessoas, conseguir apoio político para determinadas iniciativas e projetos. Portanto, a comunicação pode ser muito, muito útil. E depois também que os bons resultados não acontecem por acaso. E a comunicação, e eu obviamente que acredito mesmo nisto, é fundamental para conseguir obter esses bons resultados. Uma instituição que comunica eficazmente está de facto muito melhor preparada para atingir os seus objetivos. E pronto, é com alguma tristeza que eu vejo que a nível dos hospitais nós estamos ainda muito longe de um cenário ideal e, na minha modesta opinião, esse é um dos motivos para que, de facto, a saúde tem ainda uma imagem que tem grande margem para melhoria, não é, junto dos cidadãos. Porque, efetivamente, não têm encarado ainda a comunicação com a importância que ela deveria ter e por isso é que é uma das áreas constantemente mais, injustamente, na minha opinião, mas é uma das áreas mais mal avaliadas pela população. Mal avaliadas no sentido que as pessoas não têm dúvida da importância, da existência de um hospital e de um Serviço Nacional de Saúde, mas continuam a achar que, de facto, o serviço prestado, porventura, nem sempre é o melhor. E não é o melhor porque nós comunicamos pouco, comunicamos mal ainda, e não temos tido esta capacidade de dar a conhecer às pessoas o bom trabalho que todos os dias é feito nos hospitais e nas instituições de saúde. E há uns tempos, falando com um presidente de um conselho de administração do hospital, ele dizia-me assim um pouquinho indignado: porque agora, com esta coisa do Covid, ali o hospital X, não vou dizer o nome, vejo no telejornal que tem portanto, uma área específica na urgência para o atendimento dos doentes limpos, que são não Covid. Eu já tenho isso há muitos meses e a mim nunca me falaram disso no telejornal. Disse: pois, doutor, porque há aqui uma grande diferença. É porque a televisão, ou a rádio, ou o jornal não adivinha que o doutor tem isso se o doutor não comunicar. E o Hospital X, o tal que ele tanto criticava, tem o seu departamento de comunicação que fez essa divulgação, que tomou essa iniciativa, que alertou para aquilo que bom estavam a fazer. Portanto, de facto, as coisas não acontecem por acaso. E se nós de iniciativa própria, não tivermos esta capacidade de comunicar e de divulgar aquilo que fazemos, as pessoas não adivinham. E, de facto, aquilo que não aparece, aquilo que não é divulgado, aquilo que não está nos mídias, é como se não existisse, pura e simplesmente. Não é? Portanto, efetivamente, para que a nossa instituição seja falada por bons motivos, para que a nossa instituição seja falada por bons motivos, nós temos que ser nós a dar esse passo e a marcar essa agenda. Antes de terminar, eu gostaria de abrir agora aqui uma pequena fase de debate, se concordarem, para que possam comentar, para que possam também dar a vossa opinião sobre aquilo que tem vindo a ser falado, contar o caso da vossa instituição e, portanto, sintam-se absolutamente à vontade para ligar os microfones e dar o vosso contributo.
Mariana, mais uma vez, queres lançar o debate? Então vamos lá, mas seria mesmo muito interessante todos os outros também começarem a participar. Eu apontei aqui sim algumas coisas, são muitas, então vamos entrar na prioridade. Tivemos 1h30 mais ou menos de comunicação e uma das coisas que realmente gostava de focar são 2 pontos muito importantes. Sim senhora, o Hospital da Cruz Vermelha é um hospital privado e 2 coisas que eu acho de extrema importância, eu estou cá mais ou menos há 2 anos e meio, é precisamente, tanto houve algumas palavras, alguns conceitos que tu falaste que enfim, tocam ali realmente mesmo ali na ferida e nas nossas necessidades. Haver a estratégia ativa, o Conselho de Administração perceber e entender que tem que haver uma estratégia ativa, compete-nos a nós planearmos essa estratégia ativa, compete ao Conselho de Administração dizer quais são as prioridades para nós traçarmos esse caminho de planeamento e durante o semestre, o ano, etc. Mas realmente a importância desta estratégia ativa, em que também a estratégia do hospital, a nível do Conselho de Administração, seja conhecida, é fundamental para nós desenvolvermos o nosso trabalho. Dentro dessa estratégia ativa, pessoas chaves na instituição são fundamentais, porque sem dúvida dentro de um hospital temos um grande público muito diversificado, desde os médicos aos enfermeiros, aos técnicos, ao pessoal da restauração ou da limpeza, e então temos que saber comunicar para todos eles, mas temos depois, seja na comunicação interna, seja na comunicação externa, as pessoas-chave das instituições identificadas, preparadas e que realmente saibam fazer essa comunicação das nossas prioridades, do nosso caminho, para mim é indispensável. O ano 2020, eu entrei em 2018, eu acho que tive isso em 2018 e 2019 foi um ano fantástico, porque aqui o Hospital da Cruz Vermelha abriu o Heart Center, o centro do seu coração, portanto acho que tive um ano simplesmente extraordinário, não só com essa planificação, com aquilo que se pretendia comunicar, como depois com um budget, em que precisamente seja com a utilização de recursos humanos internos, seja com recursos humanos externos, podemos ativar com ferramentas de comunicação diferenciadoras essa comunicação. 2020, estamos a aguardar que o Hospital da Cruz Vermelha seja adquirido, seja comprado pela Santa Casa da Misericórdia e agora esperemos que essa definição seja concretizada, essa definição dos desígnios do hospital, para depois também a comunicação ter aqui um papel importante, não só comunicar os novos desígnios, como também a nível interno, na motivação das pessoas, nesta marca, e aí vem ao segundo ponto, esta marca tão importante que tu também falaste, a credibilidade da marca. E o Hospital da Cruz Vermelha, relembro, tu falaste do teu INEM e dos valores do INEM e ser uma marca que realmente há muito nos corações das pessoas. A Cruz Vermelha e os valores da Cruz Vermelha Portuguesa também não deixam de estar muito no coração das pessoas. Há que ativar esses valores, utilizar a comunicação social, utilizar esses valores e passá-lo. Claro que aqui também uma das coisas muito interessantes que também tive sempre foi distinguir bastante bem o Hospital da Cruz Vermelha como um prestador de serviço privado e a Cruz Vermelha Portuguesa, a instituição de serviço público e quase uma ONG, em que inclusive os protagonistas da comunicação, os tais pessoas-chave na comunicação são diferentes. O Dr. Francisco Jorge está muito conectado com a Cruz Vermelha Portuguesa e há aqui sim, realmente às vezes a comunicação faz aqui umas misturas entre o Hospital da Cruz Vermelha e a Cruz Vermelha Portuguesa. E que claro que a comunicação tem um papel aí fundamental, separar um bocadinho as águas e explicar aos públicos a separação e qual é a função de cada instituição, que um é acionista e outra é uma instituição. Bom, ainda exemplos. Portanto, falou-se aqui da importância da estratégia ativa, a importância das pessoas-chave nas instituições para também nós podermos fazer o nosso papel de comunicação, sabermos as prioridades e o caminho da nossa instituição para o podermos comunicar, mas agora há aqui um exemplo, portanto, isso foi aquilo que eu desta tua conversa connosco,
que eu queria levar para mensagens mais importantes. Dentro depois de acionar essas estratégias ativas, nunca esquecer que os hospitais têm que ter um orçamento para poder implementar os seus planos de comunicação. Acredito piamente que os hospitais públicos tenham muito mais dificuldade nisso do que os privados, mas sem dúvida que depois as ideias que toda a gente acha que a comunicação pode ter, nada pode ser concretizado se sem dúvida não houver aqui umas estimativas orçamentais, não houver um orçamento que a gente depois possamos conduzir toda a comunicação nessa estimativa e nesse planeamento. Portanto, é muito importante a parte também, nunca esquecermos que é importante nos darem um orçamento para nós podermos comunicar. Agora, irmos ao dia-a-dia, esta última parte pode não ser encadeadora daquilo que estava a falar, mas estávamos a falar de exemplos que às vezes no nosso dia-a-dia, nesta lógica de perceber o que nós fazemos todos os dias, é importante. Eu estou aqui há 2 anos e meio, há pouco tempo, no início, precisamente porque o hospital teve um bocado fechado, por causa da questão pandémica, quando abrimos outra vez em força à atividade, decidi enviar um e-mail marketing para os nossos clientes. Tão simples, não é? O e-mail marketing. Uau! Então, não temos um CRM, mas não há problema. Tivemos aqui uma equipa a trabalhar, inclusive o IT, a informática ajudou bastante, mas depois uma coisa muito particular e interessante é os CRMs são ferramentas indispensáveis porque, enfim, olhando para a base de dados, vão triar tudo aquilo que os e-mails, por exemplo, estão de errado, mas como nós não temos um CRM, aquilo que eu deparei nesta base de dados de e-mails inventados pelas administrativas quando estão a abrir a ficha do cliente, e-mails inventados, não, mas uma criatividade que eu cheguei a fazer um mail numa lógica de brincadeira, que é para depois as pessoas também não se sentirem cutiladas. Nós temos aqui uma campanha que é o Our Purpose, Our Future, o nosso propósito é o nosso futuro, em que todos nós temos responsabilidades de comunicação. Utilizando um bocadinho essa campanha, brinquei com aquilo que eu queria fazer, que é o e-mail marketing, e os constrangimentos e os obstáculos que encontrei. Como, por exemplo, os e-mails inventados, então dei alguns, porque a criatividade foi, pronto, ri muito, olha, eu ri muito. E depois, tudo o que é, a nível de eficácia, e eu já não me ri tanto, o trabalho, toda a instituição, toda a gente é impactada pelo mesmo. E uma das coisas que tento transmitir e que tentei transmitir é que, por exemplo, quando se abre uma ficha de um cliente tão simples quanto isso, com um telemóvel errado, quando estou a fazer uma campanha de SMS ou os e-mails errados, há um impacto na comunicação ou no marketing que uma instituição desenvolve, ou mesmo na eficácia depois dos resultados. Eu não tenho um CRM para perceber se aquela pessoa leu aquele SMS ou abriu aquele e-mail, mas a quantidade de e-mails devolvidos foram brutal. E quando eu faço depois a métrica da eficácia, porque simplesmente os e-mails estão errados, é isso, é um learning para o futuro, para realmente as instituições perceberem que toda a gente, o trabalho de toda a gente é impactado. Não é só do médico quando faz algum erro, alguma coisa boa que se pode comunicar, mas é, por exemplo, um administrativo, de um auxiliar que realmente o nosso trabalho pode ser impactado. Obrigado, Mariana. A Marta Salavisa, que também está connosco, fez um trabalho também notável ao nível do Alto Comissariado da Saúde, que foi uma instituição que já deixou de existir, mas de facto quando surgiu e afirmou-se muito rapidamente, na minha opinião também, graças ao belíssimo trabalho que fizeram na área de comunicação, que é mérito teu e de outros colegas nossos que também lá trabalharam. Mas, efetivamente, também porque tinham uma líder, a professora Maria do Céu Machado, que era de facto, que tinha noção da importância da comunicação e por isso os bons resultados que obtiveram durante o período que existiram. Não sei se gostarias de partilhar connosco, de facto, um pouco dessa experiência, que eu considero um dos bons exemplos de como a comunicação é muito importante nas instituições. Eu acho que ter trabalhado no Alto Comissariado com a professora Maria do Céu Machado foi de facto um privilégio, com a professora Maria do Céu Machado e com a Isa Alves, que foi quem me acolheu no gabinete de comunicação. Foi um privilégio e eu acho que houve aqui
talvez 2 fatores fundamentais para termos os resultados que tivemos, e um deles foi, sem dúvida, a liderança, uma liderança que acredita profundamente na comunicação, e que entende, e que ela própria, se quisesse, até podia ter formação em comunicação e fazê-la, e portanto isso foi um privilégio imenso, e a facilidade que isso traz, de falarmos a mesma linguagem, de percebermos exatamente os objetivos, é meio caminho andado para o sucesso. Outra coisa que ajudou muito, não é o fundamental, mas é quase fundamental, é o dinheiro. E portanto nós tínhamos uma instituição que poderia, que tinha de facto facilidade, porque tinha dinheiro nos jogos sociais, por exemplo, e portanto permitia-nos chegar e fazer coisas de forma muito mais simples, apesar de toda a burocratização que tínhamos também, porque é Estado, não é? Era Estado, era uma instituição do Estado, mas de facto, havendo dinheiro, havia muita coisa que se poderia fazer e coisas giras para concretizar. E sem dúvida, eu não repeti até hoje, e já lá vão mais de 10 anos, não repeti até hoje essas 2 condições ao mesmo tempo. Portanto, também já estive em locais onde havia dinheiro, mas não havia liderança, e já tive locais onde havia liderança, mas não havia dinheiro. E portanto, eu acho isso. Duas notas que eu gostava de acrescentar, uma delas, a Mariana já se chegou à frente, que eu acho fundamental, e deve ser fundamental também, apesar de nunca ter trabalhado em hospitais, mas acho que deve ser fundamental também para os hospitais, que é o orçamento, o gabinete de comunicação ter um orçamento, porque a gestão do orçamento é fundamental depois também para atingir objetivos, e pode ser também uma ferramenta fundamental para ultrapassar as tais burocracias da função pública, quando estamos a falar aqui de hospitais públicos. É sabermos com que dinheiro é que contamos para o ano seguinte, ou eventualmente até orçamentos plurianuais, que se fala para a saúde, e que podem haver também para a comunicação, porque há projetos transversais que assim o exigem, não é? É uma questão só de gestão. E, portanto, a comunicação tem função de gestão também. E deve ser dado o desempenho pleno dessa função de gestão também, da gestão da comunicação. E, portanto, os orçamentos, a questão orçamental é fundamental e muitas vezes esquecida e pensada à medida, e tem impacto no planeamento, não é? Como falavas, na importância do planeamento. Portanto, às tantas, para ter resultados de forma célere, não é? Quando nós estamos a pensar nas coisas e no plano de atividades para o ano seguinte, por exemplo, temos que o orçamentar, e se tivermos esse dinheiro já em bolo de budget para o gabinete de comunicação, não temos que pensar que ainda temos que fazer um procedimento para pedir a não sei quem, depois a autorização de não sei quem, de 1000 departamentos, ou inclusivamente às vezes de outros ministérios, não é? Para fazer. E portanto, isso é uma coisa que eu acho fundamental para agilizar o trabalho da comunicação. E a outra coisa que eu acho muito importante também é a liderança definir, de facto, os objetivos da instituição. A comunicação propõe objetivos de comunicação para mostrar de que forma é que pode contribuir para alcançar esses objetivos da direção, e depois haver métricas, porque é tão importante nós termos métricas para medir aquilo que fazemos e se atingimos ou não atingimos os objetivos, porque isso, a avaliação que se faz a seguir tem vantagens muito grandes, não só para dentro do gabinete de comunicação e os profissionais de comunicação poderem avaliar o seu trabalho, mas também para aumentar a confiança, ou não, ou retirar a confiança junto dos líderes. E, portanto, quando nós temos métricas para apresentar, sejam elas número de notícias nos mídia, sejam elas número de ações desenvolvidas, respostas a questionários, quer dizer, para cada ação ter métricas e poder acompanhá-las, isto faz com que nós saibamos ao final de um ano, ao final do período de avaliação, se resultou ou não resultou. Se nós não soubermos se resultou ou não sabemos se estamos a ser eficazes, e portanto fica mais difícil depois os gabinetes de comunicação fazerem valer as suas propostas junto de quem tem poder de decisão. Isso seriam assim as duas questões que eu acho, em termos de gestão da comunicação dos hospitais, que seria fundamental desenvolver. Ok. Muito obrigado às duas pelo contributo, são aí coisas muito importantes. Eu vou começar pela questão das métricas. A questão das métricas é muito importante, porque, e quem está ligado à administração hospitalar, e temos aqui várias pessoas em linha dessa área, tudo hoje em dia há uma tendência para tudo se medir, e é útil que assim seja. E nós, na comunicação, é uma dificuldade que tinha. Eu no INEM, de facto,
percebendo que tinha que chegar ao fim do ano e prestar contas, desenvolvia um conjunto de métricas. Era muito chato, nós íamos ao ponto de registar todos os contactos que tínhamos com jornalistas, ok? Que é uma coisa que não conheço muitos outros sítios onde seja feito, mas isso permitia-me eu chegar ao fim do ano e explicar que nós demos resposta a 3.000 contactos de órgãos de comunicação social, que é uma coisa que normalmente as administrações não tinham ideia. Não é? Atendem um jornalista de vez em quando. Não atendem. Nós tínhamos dias, sobretudo quando havia alguma crise, algum acidente, em que atendíamos 20 e 30 pedidos de informação nessas circunstâncias. Registávamos, definimos outro tipo de métricas. Uma coisa básica, quando enviar um resumo de imprensa, porque eu não acho aceitável que uma administração hospitalar, que um responsável hospitalar que tem grandes responsabilidades também ao nível político, não saiba o que é que se está a passar ao nível da informação na saúde, não é? E, portanto, definíamos métricas também, o resumo de imprensa diário tinha que ser enviado até às 9h30 da manhã. Um resumo de imprensa diário nada serve se chegar às mãos da administração hospitalar, como acontece em alguns casos, às 3 da tarde. Quer dizer, já não interessa, não é? Definíamos um conjunto de métricas. Nós tínhamos que ter na rede social Facebook 3 conteúdos por dia. Portanto, há métricas que podem, de facto, ser definidas. Não é uma questão burocrática, mas sim uma forma também de valorizar e de quantificar o trabalho que se faz nesta área da comunicação, que muitas das vezes é invisível, mas que é feito e que está lá. A questão do orçamento eu já desisti, sinceramente, no sentido em que não é de facto possível e muitas das vezes há uma própria resistência da instituição, porque muitos serviços não querem ter orçamentos para gerir, porque isso é uma forma também de os responsabilizar e não querem ter a responsabilidade e, portanto, a comunicação acaba por a reboque desse panorama não ter os seus orçamentos próprios. E mesmo quando tem, isso não elimina toda esta burocracia da contratação pública que dificulta muito a nossa vida, mas é algo que nós temos que, tentar saber viver com isso. Mas agradeço a vossa participação, tocaram em pontos muito importantes, que fazem parte da nossa dificuldade do dia-a-dia, e temos um caminho que tem de ser trilhado ainda, que é de facto de não desistirmos de explicar às administrações hospitalares o aliado que é terem ali um gabinete de comunicação competente, com gente que sabe o que está a fazer, de facto o aliado que é para os resultados, como disse, quer a Marta, quer a Mariana, para que a instituição possa atingir os seus resultados. Não é para aparecerem nas capas de jornais só porque sim, porque é bonito, é porque de facto a comunicação, se devidamente explorada nas suas vertentes, é uma mais-valia inquestionável para que a instituição, para que a organização possa atingir os objetivos a que se propôs. E isso tem a ver, no fim do dia, com aquilo que também falaram, que é tudo uma questão de liderança. Não é? Uma questão de liderança, por um lado, de definir os objetivos para a instituição, porque há muitas lideranças que não o fazem, não é? Atingiram o seu zénite da carreira e, portanto, limitam-se a estar ali porque sim. Não há, eu conheço vários casos de lideranças que não são inspiradoras, são porque, por um conjunto de circunstâncias, estão ali naquele momento e não têm esta visão estratégica da instituição, mas conheço também, felizmente, muitas que têm. Portanto, que são lideranças essas que conseguem definir os objetivos para a instituição e, sobretudo, liderança quando percebem que também a comunicação é importante para os atingir. Portanto, no fim do dia, tudo se resume a liderança, que é, porventura, uma questão transversal à administração hospitalar e não só à comunicação. E, portanto, não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Não havendo, eu agradeço muito terem assistido a esta palestra, que pomposamente chamaram de Masterclass. Eu estou aqui a ver uma coisa a piscar, acho que são mensagens. Alguns agradecimentos. Eu é que agradeço a todos a vossa participação, a vossa presença. Espero que tenha sido útil e não deixemos de comunicar e de forçar as nossas instituições a que comuniquem de forma eficaz, porque isso traz grandes vantagens
não só para a instituição, mas também para as pessoas que servimos e que são elas, de facto, a razão da nossa existência. Portanto, muito obrigado, continuação de um bom dia a todos e bom trabalho.